Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, no momento em que as pessoas que acompanham a vida do nosso país andam a fazer algumas perguntas. O que aconteceu com a cabeça do presidente da República? O que explica essa mudança súbita de comportamento de Bolsonaro, que antes do dia 7 de setembro era uma pessoa que defendia golpe, a quebra institucional, insuflava as polícias militares, se assenhorava das Forças Armadas, atacava ministros, entrava com pedido de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal e, de repente, essa mesma criatura, a partir do dia 7 de setembro, se converte num cidadão civilizado, num homem que quer paz, harmonia e que esquece todo esse discurso. Será que existem forças que nós não estamos vendo que estão atuando sobre o presidente? Ou será que ele de fato é uma pessoa que nós não reconhecemos? Ele de fato é um estrategista, é uma pessoa genial, é um estadista e só quem está muito próximo dele é que sabe disso. Bem, nós vamos falar sobre esses temas no nosso encontro de agora, mas se você está conhecendo o Portal do José nesse momento, convido você a se inscrever, a conhecer os nossos outros vídeos, a compartilhá-los se você achar bacana e a dar o seu joinha, porque isso faz a gente chegar a mais pessoas como você. E não esqueça de mandar os seus comentários, porque aqui são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, o que está acontecendo com o presidente da República? Bem, quando nós vemos essa mudança do Bolsonaro e se torna inexplicável para as pessoas que estavam acreditando que ele era aquilo que ele vendia, aquilo que ele dizia que ele era, um golpista, que ele ia fazer uma quebra institucional, que ele ia fazer ruptura, que ele não ia mais acatar a ordem judicial, enfim. As pessoas que acreditaram nisso ficaram extremamente frustradas, como isso era absolutamente previsível. Hoje nós estamos vendo várias pessoas que defendem o Bolsonaro nas redes sociais, nos jornais, tentando explicar o inexplicável. O mais bizarro, para mim, é o general Heleno. Um homem que ganha mais de 65 mil reais, podia estar em casa, mas ele está ganhando essa graninha para se prestar a esse papel. Graninha entre aspas, né? Porque somos nós que estamos pagando. Ele não tem representatividade absolutamente nada. Não foi eleito por ninguém, não comanda massas de lugar nenhum, corporações de lugar nenhum, está lá na reserva, mas acha que é um grande pensador e está no gabinete da inteligência, né? Disse o Heleno: alguns fatos deixaram alguns de nós desanimados. Ele está falando dessa traição do Bolsonaro, né? Afirmou o general da reserva. Nosso presidente possui formidável senso político. Discordei dele algumas vezes e depois descobri que ele tinha razão. Quando o general Heleno diz que o Bolsonaro tem uma formidável, né, percepção, essa palavra formidável ela tem duplo sentido. Ela pode ser uma coisa muito positiva, mas pode ser uma coisa muito nefasta, muito degradante. Se for por isso, eu sou obrigado a concordar com o general. Mas o que é que está acontecendo como pano de fundo nessa história? Gente, saiu fresquinho nesse dia 11 de setembro, nesse sábado, a seguinte notícia na tarde aqui, durante a tarde. Mourão tem agenda paralela com políticos da oposição, empresários e diplomatas. Gente, o Mourão está se reunindo já faz um tempo. Muitas das agendas que o Mourão tem, que o Estado de São Paulo está revelando, não foram publicadas. Ele está ali conversando, está se articulando, porque o sistema econômico, o poder econômico do nosso país, começou a temer prejuízos. E aí, gente, a gente vai somando o quebra-cabeça. Essa semana, todos nós que temos jornal, né, que somos assinantes, a gente recebeu nos jornais um encarte gigantesco aqui, um manifesto dos grandes empresários, dos grupos empresariais, as grandes corporações, são muitas, pedindo a pacificação entre poderes. Gente, mas não tem ninguém trouxa aqui no meio dessa história. Eles não estavam pedindo pacificação de poderes porcaria nenhuma. Eles estavam pedindo para o Bolsonaro calar a boca, para ele parar de atrapalhar. Porque todos eles sabem que o Poder Judiciário não estava fazendo nada fora da Constituição. Que o Senado e a Câmara não estavam fazendo nada fora da Constituição. Só o Bolsonaro estava criando problemas institucionais. E isso, até com o reconhecimento de Paulo Guedes, o filhote de Pinochet que comanda a política econômica do nosso país, estava acontecendo. Ou seja, a política estava afetando a economia. E esses grupos aqui são grupos invisíveis, são grupos que apenas emitem notas sem nenhum tipo de importância. Gente, esses grupos aqui são os principais financiadores da maior parte dos deputados federais e senadores.
Tudo o que os deputados e senadores fazem no Congresso Nacional, prioritariamente, está voltado ao atendimento desses interesses. Enquanto o Bolsonaro estava distraindo a sociedade brasileira com todas as suas maluquices e teorias conspiratórias, o povo brasileiro poderia morrer aos montes, que esses grupos eles não iriam fazer absolutamente nada. Muitos desses grupos têm articulações fora do nosso país. O Brasil funciona muitas das vezes como um entreposto, como um ambiente apenas onde circulam mercadorias, onde a mão de obra barata é explorada, onde os recursos naturais são explorados. Quando os interesses desses grupos todos começam a ser afetados, eles entram em campo. E o Mourão, então, passou a ser sondado para uma eventual substituição num processo de impeachment. O impeachment não aconteceu até hoje justamente porque esses grupos estão lucrando com o nosso entorpecimento, com a nossa atenção voltada para os problemas reais que o povo brasileiro tem. Quanto mais a gente estiver distraído, mais eles estavam passando. Para esses grupos, gente, inclusive para Paulo Guedes, porque Paulo Guedes não é amigo de Bolsonaro, Paulo Guedes é representante desses grupos. O Bolsonaro não passa de um reles batedor de carteiras vulgar que chegou até a presidência da República e será descartado, e que será descartado mais à frente. Ele será incinerado mais à frente. Ele está sendo útil, mas nenhum desses empresários contrataria Bolsonaro para nenhuma função. É só você refletir. Vocês acham que algum grupo desses contrataria Bolsonaro até para uma função mais simples? Para ser gerente de um restaurante, caixa de um restaurante, ser coordenador de equipe, ser um cérebro de alguma estrutura financeira, ser um cérebro de alguma estrutura industrial, de alguma estrutura estratégica? Vocês já sabem a resposta. Vocês acham que alguém vai contratar o Bolsonaro para falar 1 hora em algum seminário, em algum lugar do mundo, a não ser como pagamento de alguma benesse que ele tenha proporcionado nesse momento? Então, gente, quando esses setores se organizam, quando esses setores eles dão o cheque-mate, não há muita coisa o que fazer. Os grupos que seguem Bolsonaro ainda continuam a dizer que ele é um estrategista, que ele fez o recuo, porque depois disso o Oswaldo Eustáquio conseguiu um habeas corpus, o Zé do Trovão conseguiu também. Ah, conseguiram? Então vocês acham que houve um recuo do Alexandre de Moraes? Então volte, Oswaldo Eustáquio. Venha correndo, Zé Trovão. Venham para o Brasil. Venham de braços abertos para ver se isso que as redes bolsonaristas estão dizendo, se isso se converteu. Se o Bolsonaro fez algum acordo com o Alexandre de Moraes. Gente, vamos lembrar que o Bolsonaro ele ingressou com uma ação, com uma iniciativa junto ao Senado Federal, contra o Alexandre de Moraes. Aí não foi da boca para fora. Da boca para fora teria sido só o discurso dele, lá no 7 de setembro, quando ele xingou o Alexandre de Moraes, falou um monte de besteira. E nas internas do mundo bolsonarista, o Alexandre de Moraes é considerado um déspota, um tirano, uma pessoa ilegal, um advogado de bandido. As agressões que ele sofre são as mais pesadas. E eu sempre falei, olha, brigar com Alexandre de Moraes não é um bom negócio, porque Alexandre de Moraes foi primeiro colocado no concurso do Ministério Público de São Paulo, ele foi secretário de Segurança Pública, enfim, é um homem que estava habituado a determinados desafios e enfrentamentos muito grandes, e não seria um presidente da República falastrão que iria amedrontar o Bolsonaro. Então quem está acreditando que o Alexandre de Moraes está recuando, fez algum acordo, aguardem para vocês verem o que vai acontecer. Oswaldo Eustáquio, você acha que está na boa? Bolsonaristas acham que a Sara Genomini vai ser solta, o Daniel Silveira, o Roberto Jefferson, vocês acham que isso vai diminuir? Aguardem mais algumas semanas para vocês verem o que vai acontecer. E vamos lembrar concretamente o que foi que Bolsonaro fez. Essa aqui é a petição. No final da petição do Bolsonaro, olha como é que ele trata o Alexandre de Moraes, a quem ele agora chama de professor, né, de jurista, né? Agora ele está todo democrático, todo consciente no trato dos personagens da República. Diz a petição que seja direcionada a presente denúncia com pedido de destituição do cargo ocupado pelo excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes por crimes de responsabilidade. Então ele está chamando, está escrevendo aqui, ele assinou, que o Alexandre de Moraes é criminoso ou cometeu crimes. Inciso 3º, seja julgada procedente no mérito o pedido e que aconteça a destituição do denunciado do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Então chama de criminoso o Alexandre de Moraes e fala para ele perder o cargo. O inciso 4º diz: e a aplicação da pena de inabilitação para o desempenho de função pública pelo prazo de 8 anos, ou seja,
além de chamar o cara de criminoso, escrever que ele é criminoso, de pedir a retirada ou a expulsão, o impedimento dele do Supremo Tribunal Federal, ainda pede uma sanção de 8 anos para que ele não possa funcionar como servidor público em lugar nenhum. É pouca coisa isso? Isso é de brincadeira que ele estava? Isso foi palavras ao Léo? Ele, quando disse nessa carta que ele pede desculpas, né? Por Alexandre de Moraes, para o povo brasileiro, enfim, que ele chama Alexandre de Moraes de jurista, ele diz que ele estava no 7 de setembro, no calor da discussão, do ambiente, enfim. E quando ele fez essa petição aqui, ele estava no calor de quê? Ele estava sentado em cima de um fogareiro, de um formigueiro? Qual é a desculpa? Ele acha que o Alexandre de Moraes vai esquecer esse tipo de história aqui? Então, quem está acreditando nisso, gente, olha, é melhor acreditar em Papai Noel, porque eu acho que essa gente ainda vai pegar muitas situações pela frente. É engraçado ver a vassalagem para cima e para baixo. Eu estou vendo aqui um Twitter do ministro Luiz Ramos, que é outro também que está nessa faixa do Heleno, né? Pessoas que são pagas por nós, não para servir ao Brasil, mas para servir a seu contra-cheque. Pessoas que ganham mais de 65 mil reais por mês para fazer esse papel de vassalos. Disse aqui o ministro Luiz Ramos: o presidente Jair Bolsonaro sempre disse que jogaria nas 4 linhas da Constituição. É mentira. Ele inclusive, fez várias ameaças que, se ele interpretasse que houvesse alguém pulando fora das 4 linhas, ele iria quebrar também. Então ele fazia ameaça, sendo ele se colocando na posição de intérprete maior da Constituição, de ser um árbitro do direito constitucional. Pois bem, sempre disse que jogaria nas 4 linhas. Mesmo assim, seus opositores o chamavam de antidemocrático. É a velha tática esquerdista. Acuse-os do que você é. Hoje, me surpreendo ao ver muitos caírem no novo discurso opositor de ofensa ao presidente da República. O Ramos mostra também como as nossas academias militares elas estão muito ruins, porque ele mente e ele usa aqui um discurso falso quando ele atribui uma frase, quer dizer, uma frase que é atribuída a Lenin, que nunca foi dita e não tem escrita em lugar nenhum. É uma frase que foi esquentada, inventada e colocada pelo Olavo de Carvalho, que é o guru dessa gente toda, como um fato verdadeiro. Então, gente, hoje eu queria colocar para vocês mais algumas informações, mas o que eu vi lá no Rio Grande do Sul, já para ir chegando à parte final do nosso papo aqui, foi um Bolsonaro absolutamente civilizado e irreconhecível. Indefensável para essas pessoas todas, por isso está provocando muita revolta. O Bolsonaro não falou de a minha PM, o meu exército, não falou das 4 linhas da Constituição, não falou que o Alexandre de Moraes é isso, é aquilo, não falou do Barroso, não falou do voto impresso, virou um outro ser, falando de entendimento, que temos que pensar no Brasil, enfim. Gente, mudou completamente. Eu não sei quem é que ainda vai apoiar o Bolsonaro depois dessa história toda. Esses grupos que estão fomentando ainda o discurso que ele fez acordo, o Alexandre de Moraes não fez acordo nenhum com o Bolsonaro. Você vai fazer acordo com quem está derrotado, com quem está cercado, alguém que te ofendeu está desarmado? O Bolsonaro ele não tem condição hoje de fugir. Então o que ele fez foi absolutamente uma rendição, ele capitulou, ele não tem trunfo, ele não tem nada a fazer, não tem mais nada nas mãos. E essa informação que o Estado de São Paulo coloca agora é uma informação que nos dá conta que o jogo não acabou. O jogo está sendo jogado. Então, gente, para finalizar, eu queria depois sugerir a vocês que assistissem um vídeo que eu vou colocar na descrição do nosso vídeo, do George Carlin, que era apresentado nos Estados Unidos como humorista, mas para mim ele é um grande filósofo, foi um filósofo, um grande intérprete das situações do cotidiano. E quando ele analisa a estrutura de poder e a vida do homem americano médio, você consegue transportar exatamente o que acontece lá para o Brasil. É um vídeo de 3 minutos e pouquinho, gente. Assistam porque vale muito a pena, vocês vão ver que nós não estamos sozinhos no meio desses estratagemas todos que estão acontecendo no nosso país. Existem estruturas dentro e fora do nosso país que são muito semelhantes. Gente, eu vou ficando por aqui, mande seus comentários, nós aqui estamos crescendo bastante, eu quero agradecer vocês de uma forma muito fraterna, abraçar todos vocês e dizer que todos vocês que puderem comparecer a atos que questionem o presidente da República à frente do nosso país é importante. Agora, eu entendo que não é momento de a gente buscar divergências. Todos nós temos que ir em todos os atos. Eu fui em todos que estiveram no Rio de Janeiro e irei em todos. Se tiver um grupo doido fazendo manifestação
contra a permanência do Bolsonaro à frente do nosso país, eu vou estar lá também, doidinho, junto com as pessoas. Tá bom, gente? Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!